Gravar aqui, não pode esquecer, né, de gravar. Eu vou compartilhar a tela da apresentação com vocês. Vamos lá. Deixa eu achar onde que ela tá, porque tá por Deus, onde que tá aqui. Calma aí, gente. Bom dia, professor. Bom dia. Eu acho que eu tô ficando doida, gente. Calma aí. Aqui, agora sim. Primeiro eu quero deixar uma coisa aqui estipulada, gente, para vocês. A apostila, ela tem essa aula e a aula 12 para acabar a apostila volume 3. E eu vou começar a apostila volume 4 pelo setor B, para ter mais sentido, porque a gente vai terminar falando sobre membrana plasmática, aí a gente vai voltar a falar sobre os seres vivos no setor A, para depois começar a falar do setor... Opa, tem alguém me ligando aqui, vai embora. Para depois voltar a falar do setor B. Então, assim, para a gente ter uma sequência certa, uma sequência lógica, eu vou deixar, a gente vai fazer o setor B, terminar agora, aí na apostila volume 4, quando a gente iniciar, que acredito que a semana que vem a gente já inicie, a gente vai começar pelo setor B. Tudo bem, gente? Vamos lá, então. Tudo. Aulas 10 e 11, eu não lembro a página qual é agora, e nem tô com a apostila aqui. Depois vocês me socorrem aí. 188. Como? 188. Obrigada, Anjo. Galera, 188. Para quem quiser fazer suas observações na apostila, tá? Então, vamos lá. Ácidos nucleicos. Ácido nucleico é uma molécula orgânica, como a gente já sabe, tá lá junto com as outras moléculas orgânicas que a gente já estudou. E ela é composta basicamente por um grupamento, né? Na verdade, por um nucleotídeo, que é toda essa estrutura aqui. E esse nucleotídeo ele tem uma região que é chamada de fosfato, uma região de açúcar, que é a pentose, e que vai ser o diferencial, e uma região que é uma base nitrogenada, certo? Esses ácidos nucleicos, eles são de dois tipos que a gente também está careca de saber, RNA ou DNA. O que vai diferenciar o RNA do DNA com relação a um nucleotídeo? Né? A primeira diferença que a gente vai observar é no tipo de açúcar que compõe esses elementos. Tá? O DNA ele é composto por um açúcar chamado de desoxirribose e o RNA por um açúcar chamado de ribose. Outra estrutura que vai diferenciar é uma base nitrogenada, no caso nessa daqui, certo? Que uma base nitrogenada, como assim? Eu tenho como exemplo 5 tipos de base: adenina, timina, citosina e guanina. E uracila, perdão. Dessas bases, uma delas é exclusiva do DNA e outra é exclusiva do RNA. Por exemplo, o DNA ele tem adenina, citosina e guanina. E a timina. A timina é uma base que está só no DNA, não tem no RNA. E o RNA tem adenina, citosina, guanina e uracila. A uracila é a base nitrogenada que está presente somente no RNA. Certo? Além de outras diferenças que a gente vai ver aqui ao longo do tempo, e é claro, eu vou falar sobre isso novamente. Então, vamos lá. Com relação ao RNA, o nome ácido ribonucleico, certo? Ele está nessa ordem porque não foi adaptado à nossa língua, mas já tem gente que coloca como ARN, certo? Características desse ácido nucleico. Ele é uma fita única, né? Uma cadeia única de nucleotídeos enfileirados. Então, os nucleotídeos estão aqui formando essa fita única, certo? Possui como bases nitrogenadas adenina, uracila, citosina e guanina. E ele tem o poder de se transformar em 3 tipos diferentes, dependendo da função que ele tem, né? Tem aqui o RNA... Opa! Eita, mania de clicar. Vamos lá. Tem aqui, então, o RNA mensageiro, que pode ser chamado como RNA-M ou mRNA. A ordem do M tanto faz, ela não vai alterar nada, certo? E a cada 3 sequências de base nitrogenadas no RNA mensageiro, eu chamo de códon. Então, uma sequência de 3 bases no RNA mensageiro recebe o nome de códon, certo? Eu tenho também o RNA transportador, ou simplesmente RNA-T ou tRNA.
E existe na estrutura do RNA transportador... Gente, eu vi que minha conexão está instável. Vocês estão aí, galera? Mas tá dando para ouvir, prof. Tá, eu vou continuar aqui. Qualquer coisa, vocês me dão um grito aí que eu... Tá? Dá uma voltinha aqui. Continuando, então. Tem uma região na RNA transportador que tem uma sequência de 3 bases nitrogenadas que se pareiam com o RNA mensageiro. E essa região que se pareia com esse RNA mensageiro, ou seja, com o códon que ele possui, recebe o nome de anticódon, tá? E aqui ficou estranho, mas é RNA, tá, gente? Foi, sei lá o que eu fiz aqui. E, por fim, o RNA ribossômico, que é o RNA que é produzido lá no núcleo da célula, tá? E ele é transportado para o citoplasma para organizar a construção dessa proteína. Tudo bem? Então, vamos lá, continuemos. Eu tenho também... Espera só um minutinho, gente. Lorena, vai para a sala. Não, vai lá para a sala, Dan e Lorena. Perdão, gente. Continuando aqui, então, eu tenho também o ácido desoxirribonucleico, que é o famoso DNA. O que vai diferenciar ele do RNA? Ele tem 2 fitas, certo? Se ele tem 2 fitas, essas fitas elas vão se parear. E esse pareamento ele vai ocorrer sempre da mesma forma. As bases nitrogenadas, elas se organizam de forma que sempre fique um tipo de ligação específica. Por exemplo, adenina com timina ou timina com adenina. E citosina com guanina ou guanina com citosina. Essas ligações, elas sempre vão ocorrer. A gente vê aqui, representado pela letrinha inicial de cada uma. TA, GC, AT, CG, CG de novo, GC, ou seja, essas bases nitrogenadas, elas que vão organizar esse filamento de DNA, tá? Além disso, para essa situação de enrolamento entre essas 2 hélices acontecer, existem pontes de hidrogênio. Isso quer dizer, os hidrogênios presentes em um nucleotídeo para o outro, eles se unem formando pontes e fazendo com que essa molécula fique ligada, tá? Continuando aqui. Ai, gente, tá difícil hoje essa casa aqui, misericórdia. Processos que vão iniciar e desencadear a síntese de proteínas. Então, vamos lá. Primeiro, quando um DNA dá origem a um RNA, eu chamo esse processo de transcrição. E quando o RNA ele dá origem a uma proteína, eu chamo esse processo de tradução. Então, vamos entender aqui. Esse primeiro processo, aqui eu tenho um DNA. Em um determinado ponto deste DNA, ocorre a produção, então, de um determinado RNA. Aqui no caso, esse pedaço aqui é um gene, né? Ele foi responsável por produzir o RNA ribossômico. Ok? Esse outro pedaço aqui, que também é outro gene, foi responsável por produzir o RNA mensageiro. E, por fim, esse terceiro pedaço aqui foi responsável por produzir um RNA transportador. Tá? Esses 3 RNAs, eles vão trabalhar lá no citoplasma para construir a proteína. E é essa construção de proteína, essa síntese de proteína que nós vamos tentar compreender. Tentar não, nós vamos compreender aqui no desenrolar da aula, tá? A priori, deixa eu só ver aqui o próximo slide. Aqui é melhor para compreender. Vamos lá. Eu tenho aqui, então, um DNA enrolado nas histonas, né, que são as proteínas, formando um cromossomo. Esse DNA está condensado. Em determinado momento do ciclo de vida da célula, esse DNA se desenrola. E quando ele se desenrola, um pedaço dele, que é uma parte que tem uma função, vai ser lido por uma enzima chamada de RNA polimerase. Então, essa enzima vai abrir o DNA e quando ela abre o DNA, ela começa a fazer a leitura, certo? Ela vai lendo as bases nitrogenadas que tem e a partir dessa leitura ela vai formando uma fita de RNA acima. Como que ela vai formando? Digamos que aqui tem um T. Se aqui tem um T, qual é a base que se pareia ao T? É a A. Então, vai formar um A em cima. Certo? Se aqui tem um A, a base que se pareia no DNA é o T. Só que eu estou formando um RNA. Então, aqui vai ser um U, de uracila. Se é um C, vai ser um G. Vai ter esse pareamento sempre.
né? Eu estou transcrevendo a informação genética do indivíduo para uma molécula de DNA. E essa de DNA não, perdão, para uma molécula de RNA. E é essa molécula que vai levar a mensagem de como tem que ser a proteína daquele indivíduo. Ah, como que é a proteína? A cor do meu olho. A cor do meu olho é uma proteína que está ali formando, certo? E o que determinou a cor do meu olho? O DNA. Mas quem trouxe a informação para fazer a cor do meu olho desse jeito foi um RNA. Ele trouxe o mapa do meu organismo, como que eu sou, tá? Aí esse RNA mensageiro ele vai se desprender, a RNA polimerase vai sair daqui, a fita de DNA vai se compor, e quando esse RNA mensageiro sair através dos poros que tem no núcleo da célula, né? Ele vai iniciar o processo de transcrição. Vamos acompanhar aqui. Então, eu tenho aqui o RNA mensageiro, que está trazendo a informação do núcleo, certo? Ó, percebam que está aqui vários grupinhos de 3, né? Cada azulzinho disso daqui seria uma base nitrogenada. Então, eu tenho aqui 3 bases nitrogenadas, mais 3 aqui, mais 3 aqui, e assim por diante. Cada conjuntinho de 3 bases recebe o nome de códon. E o que vai acontecer aqui? O RNA ribossômico vai se ligar em um sítio inicial, um sítio start. Ele se ligando a esse sítio, o que vai ocorrer? Ele vai começar a executar a leitura dessas bases que estão formando os códons. Então, eu tenho a subunidade de baixo, que se fixa com a subunidade do RNA ribossômico de cima, e essas duas subunidades começam a ler a sequência de bases. Quando ela lê a sequência de bases, ela vai procurar um RNA transportador que tenha uma sequência de bases que se pareie com essa. Então, vamos lá. Se eu tenho essa sequência de 3 bases aqui, o códon, eu vou ter que ter um anticódon que case com ele. E esse RNA transportador que tem esse anticódon, ele carrega proteínas específicas, ou melhor, aminoácidos específicos. Isso quer dizer, esse RNA transportador aqui que tem essa sequência só vai carregar esse tipo de aminoácido, ele não pode carregar o tipo desse, somente esse tipo, certo? Aí o que vai acontecer? Ele vai vir se fixar, grudar o aminoácido dele na fita de proteína que está sendo construída, certo? E quando ele gruda aqui, ele vai embora sem esse aminoácido. O que ele vai fazer? Agora ele vai para o citoplasma procurar outro aminoácido idêntico a esse, para poder entrar em uma nova síntese de proteína. Enquanto isso, aqui no outro sítio do ribossomo, outro RNA está sendo capturado, né? Um RNA que se pareie com essa sequência de códon, que tenha um anticódon que combine com esse códon. O que vai acontecer agora? O ribossomo vai andar. Quando o ribossomo anda, esse aminoácido vai se ligar agora aqui e vai aumentando cada vez mais essa proteína. Tudo bem, gente? Alguém não entendeu o processo aqui? Vou adiante, tá? Continuemos. Aqui, novamente, esse processo de uma forma mais didática para compreender. Lembrando, cada conjunto de 3 bases é um códon. A gente vai ver aqui 2 códons em questão, né? O primeiro códon aqui, uracila, 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 ou melhor, adenina, adenina, adenina. Então, tem que vir um transportador que tenha um anticódon, uracilo, uracila, uracila. Então, o que vai acontecer? Esse anticódon vai trazer esse aminoácido aqui, aminoácido 5, certo? Aí ele vai embora. Quando ele vai embora, o ribossomo dá uma leve andada e esse aminoácido, esse transportador aqui, ele vai começar a ocupar a posição que estava esse daqui, certo? E aí ele vai vir com a sequência de anticódons que se parei de forma ideal. Por exemplo, se eu tenho aqui uracila, citosina e guanina na fita de RNA mensageiro, na fita do transportador eu tenho que ter um anticódon que se parei. Uracila com adenina, citosina com guanina, guanina com citosina. E aí, esse abençoado desse aminoácido vai se unir a essa cadeia de polipeptídeo que está sendo formada. Tudo bem? Ó, percebam aqui, ó, o movimento do ribossomo. Isso significa que o ribossomo está andando para lá. Certo? Então, agora, ó, vamos imaginar que o ribossomo está andando, que agora ele está nessa região aqui. Eu tenho aqui a RNA mensageiro que tem a sequência de guanina, uracila e citosina. O transportador tem que ser a guanina com citosina, uracila com adenina e citosina com guanina. Aí esse daqui agora vai se unir ao ribossomo para aumentar essa proteína. Certo, gente? Continuemos então. Aqui eu tenho uma tabela
né, que está mostrando a sequência dos aminoácidos, o conjunto, né, deles, para formar os aminoácidos, os códons, e que tipo de aminoácido vai trazer. Então, vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho aqui essas linhas, né, U, C, A, G, U, C, A, G e o C, A, G. Ou seja, isso aqui são as bases nitrogenadas. Então, por exemplo, se eu pego o U e U, eu vou ter U e esse U aqui. Então, ou seja, sempre que eu tiver um códon nessa sequência, o U significa que vai codificar uma fenilalanina, que é um tipo de aminoácido. Agora, aqui no caso, U e C, a mesma coisa, outra fenilalanina. Então, ou seja, os anticódons que têm essa sequência formam esses elementos, tá? Aqui a leucina, quer dizer, transportam esses elementos. No caso aqui, ó, U e A, se eu sigo a linha aqui, eu vejo que aqui é A, então vai ter o que aqui, ó? É uma leucina, certo? Aqui, outra leucina, só mudou um aminoácido aqui e é outra leucina. E assim para cada um dos aminoácidos que existem, tá? Certo, gente? Ô, professora, Oi. essa leucina é um aminoácido? Tudo ali é um aminoácido. Eu quero, gente, Ah, tentar tá. mostrar para vocês um negócio aqui. Vamos ver se dá certo. Vocês estão conseguindo ver a minha tela ou não? Eu nem sei onde que Sim. tá também o negócio, meu Deus do céu. Vamos aqui. Calma aí, galera. Tomara que dê certo, né? Eu pensei que eu tinha deixado a janela aberta já, deixei nada. Vocês estão conseguindo ver? Opa, Sim. tá ótimo. Então Aqui vamos eu lá. vou estar no PowerPoint, professora. O YouTube, vocês não estão vendo? No YouTube Não. Tá, então calma aí que eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Ai, meu Deus, cadê agora? Tá aqui. Ok, achei. E agora? Agora Agora foi. sim. Ah, é só 3 minutinhos e é uma forma animada que vai mostrar como funciona essa síntese de proteína, tá? Só 3 minutinhos. Se não der certo, eu deixei o link para vocês também. Então vamos lá.
Ai, gente, fala sério, isso é mágico, né? Ai, cara, sou apaixonada nisso. Não tô louca, gente, não tô louca. Alguma dúvida? Professora, quantos aminoácidos precisam para formar uma proteína? Depende. Tem vários tamanhos de proteínas diferentes, mas eles são literalmente gigantes, assim, em torno de 100 para mais. Para muito Eita, Pro. mais, Tá bom. tá? Não tem... e a sequência, a ordem com que esses aminoácidos, eles se unem, ela é o que vai determinar a nossa especificidade, né? É ela que vai determinar o que eu sou. Por quê? Porque essa ordem vai estar escrita lá no meu DNA. É o meu DNA que diz, a ordem é essa. Certo? Por isso que a gente é tão diferente. Na verdade, nós somos expressões de proteína. Nós somos proteínas puras. E essas proteínas foram construídas com base no que está escrito lá no nosso código genético, no nosso DNA. Ai, eu só pode, gente, isso é lindo. Eu piro nisso. Entendi. Obrigada, prof. Mais alguma dúvida? Não, professora. Tem atividade para fazer. É pouca coisa também. O livro de vocês ele não tem muita opção de atividade, né? A apostila. Então, assim, eu vou ficar. Talvez eu demore um pouco para responder vocês lá no. Como se diz? Lá no mural, se vocês fizerem alguma pergunta, porque demora um pouquinho, gente, para converter o arquivo e para baixar o arquivo no Classroom. E se eu estiver baixando no Classroom, não dá para pausar para ir atender vocês. Então, eu peço um pouquinho de paciência que eu já respondo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, tá? Eu vou cancelar bom. aqui já